Crianças, proteger e lançar. Proteger e lançar. Crianças, proteger e lançar. Eu gostaria que, se fosse possível, se você quisesse me ajudar. Quantos querem me ajudar a pregar nessa noite? Aleluia, ainda bem que eu não vou pregar sozinha. Então, fala por gentileza assim: crianças, proteger e lançar. Beleza, glória a Deus. Quando nós falamos de proteção, nós lembramos de defesa, que são sinônimos, né? Salvaguarda, amparo e guarda. Ou seja, proteção, defesa, capacidade de resistir ataques. Ou seja, responsabilidade nossa em termos de proteção às crianças. Nós desenvolvemos a nossa defesa com a capacidade de resistir aos ataques do inferno. Então, papai e mamãe, você precisa defender o seu filho. Você precisa defender a sua filha. E essa defesa inclui fazer resistência contra os ataques do inferno, contra o seu filho, contra a sua filha. Salvaguarda, defesa contra a perseguição. O inferno, ele insere pesado, ele vai pesado contra a vida dos seus filhos, contra a vida dos nossos filhos, né? O Senhor me fez gerar um no ventre, um no coração, e me deu um montão aí de brinde. Eu já tenho 5 netos, né? Tudo do coração para a glória de Deus. E fora os da igreja que me pegam aí também de brinde. Eu os amo demais. E eu me preocupo demais. Eu quero lançar todos eles, não só os meus netos agora e os meus filhos, mas eu quero lançar todos que eu puder. Para a glória de Deus. E aí eu também levanto a minha defesa contra a perseguição, contra meus filhos, contra as crianças da igreja. Quando nós falamos de amparo, é ajuda, socorro, né? Muitas das vezes esse socorro que eles estão pedindo é um socorro, muitas das vezes no silêncio. Precisamos estar atentos. Papai e mamãe, fique atentos aos seus filhos. Porque nem sempre esse grito de socorro virá de uma forma verbal, mas virá de uma forma sutil, emocional. As emoções dela vão demonstrar para você que ela está pedindo socorro, e a proteção inclui tudo isso. E a guarda, vigilância, né? O tempo todo, a vigilância de papai e mamãe, 24 horas. Porque muitas das vezes a gente pensa, se a criança está dormindo, ela não está sofrendo ataques. Engano seu, engano nosso. Um dos maiores ataques que as crianças sofrem é na hora do sono, se você não sabe. Os inimigos se aproveitam. Os demônios se aproveitam. Eles tentam trazer o que as crianças costumam chamar de amigo imaginário. Quantos papais aqui já ouviram seu filho falar, conversar com um amigo imaginário? Quantos já viram? Já tiveram essa experiência com amigos imaginários aí? Bem-vindo ao clube, né? Mas quem são esses amigos imaginários? Quem são? Demônios. Cuidado com isso. Quando ele começar a conversar sozinho. Eu me lembro do Diego, do filho da Francisca. Cadê a Francisca? Muito novinho. Eu morava na casa da Francisca, né? Não, ainda não tinha ido para lá, não. Eu não havia ido para lá, não. E aí a Francisca chegou para mim e falou assim: pastora, o Diego agora está com uma mania de ficar andando dentro de casa. Ele nem sabia falar ainda. Ele não tinha 2 anos ainda. Tinha 1 aninho. E ele ficava falando assim, bobô, bobô, bobô. Falando do vovô. Para lá e para cá. Bobô, bobô. E eu me lembro que a Francisca chegou e contou esse caso para mim. Eu falei, ah, é? Vovô, que ele está chamando, ela é. Falei, tá legal, eu vou lá na sua casa. Lembra, Francisca? E quando nós chegamos lá, acho que eu fui com mais algumas irmãs, né? Acho que foi. Quando nós chegamos lá, eu falei para as irmãs, vocês ficam espertas, que isso é demônio. E aí começamos a conversar com ele, eu falei assim, o vovô está aí? Aí ele. Falei, tá onde?
Falei, Satanás, sai daqui agora. Preto velho do inferno. Sai daqui agora em nome de Jesus. Quando mais que ele viu o Bobô em casa? Nunca mais. Então, se você não sabe, os ataques do inferno, eles são constantes. E você precisa estar ligado acerca do seu filho, acerca da sua filha, porque eles não brincam. Eu me lembro também dos meus primos. Certa feita, nós estávamos dormindo na casa da minha tia. Ela está ali atrás. Nós estávamos dormindo lá. E muitas das vezes você não dá o devido valor aos desenhos animados. Mas eu vou falar um pouco mais para frente sobre isso. E havia, quantos aqui conhecem a família Adam? Deus me mostrava a mãozinha, aquela mãozinha. Só que ela estava com pelo, como se fosse a mão de um lobo, alguma coisa assim. Mas era aquela mãozinha. E ela acariciava as partes íntimas dos meus primos. E o Espírito mandava repreender o espírito de homossexualismo, porque ele estava ativando prematuramente o desejo sexual daquelas crianças. Então, na maioria desses ataques, eles são feitos pela madrugada. É por isso que é tão necessário que papai e mamãe orem com os seus filhos antes de dormir. Então, nós estamos falando sobre proteção. E quando eu preparava essa palavra, o Espírito Santo me deu o primeiro texto, que está em 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 11 e 12. Diz assim: depois dele, Samá, filho de Agé, de Ará, os filisteus reuniram-se na cidade de Lei, onde havia um terreno todo plantado com lentilhas. E as tropas israelitas fugiram dos filisteus. Vamos lembrar o seguinte. Era uma tropa só? Era uma? A Bíblia diz que eram as tropas. As tropas. Mais de duas. Beleza? Quando elas veem os filisteus chegando, o que eles fazem? O que eles fizeram? Correram. Contudo, Samá ficou no meio daquela plantação. E o que Samá fez? Defendeu-a e massacrou os filisteus. Isso Samá fez com quantas pessoas? Com quantas tropas? Quantas tropas? Sozinho. Samá defendeu um campo de lentilha sozinho. Tropas fugiram, Samá ficou sozinho. E ele defendeu aquele campo de lentilha. E massacrou os filisteus. E Yahvé, o Senhor, concedeu-lhe uma grande vitória. Queridos, Israel plantava, cultivava, cuidava de rebanhos para o seu sustento. Os filisteus, eles vinham como que fossem gafanhotos. A Bíblia fala sobre isso. Que eles chegavam como se fosse uma nuvem de gafanhotos. E eles... Tudo que os povos tinham, eles não saqueavam só Israel. Eles saqueavam vários povos. E tudo que os povos tinham de riquezas, ou de alimento, ou de gado, fosse lá o que fosse, eles tomavam a base da espada. E levavam tudo. E aquela terra começava a passar necessidade. A gente conhece a história de Gideão. Gideão estava malhando trigo aonde? No lagar. No lugar de pisar uva. Foi a estratégia que Gideão encontrou para que os filisteus não roubassem dos seus trigos, para que a sua família não passasse necessidade. Ele criou uma estratégia, fazia isso à noite, para que os filisteus não vissem. No caso de Samá, Samá disse o seguinte: a tropa correu, mas eu fico, eu luto com eles, eu guerreio contra eles. E eu quero dizer para você que esse campo de lentilha era do rei Davi. E Samá era um dos homens de guerra de Davi. E é interessante que, quando nós estamos falando desses homens de guerra, que eram conhecidíssimos sobre o povo de Israel, com o povo de Israel,
eram homens que Davi havia treinado pessoalmente. E esses homens eram homens que ninguém dava nada por eles. A sociedade não dava nada por eles. A sociedade desprezava esses homens. E Davi treinou esses homens. E agora esses homens que Davi treina se tornam homens valentes. E eles são conhecidos agora como os guerreiros de Davi. Os valentes de Davi. Homens que ninguém dava nada por eles, agora são reconhecidos como os valentes de Davi. E esses homens agora como valentes, eles viviam escondidos em cavernas, porque eles não acreditavam nem neles mesmos. As pessoas não acreditavam, o governo não acreditava, e eles também não acreditavam em si próprios. Mas Davi, enquanto esteve na caverna, levantou a autoestima desses homens e disse para eles: vocês são poderosos, eu vou treiná-los. E treinou a tal ponto deles se tornarem os valentes de Davi. E quando eles saíram dessa caverna, eles não saíram mais como visto como eles eram, mas agora eles eram os valentes de Davi, homens de guerra. E esses homens de guerra, eles derrubavam os gigantes, derrubavam exércitos. Eles aprontavam todas no bom sentido. Eles eram homens sem honra, eram homens sem estado, eram homens sem pessoas, assim, sem família. Eles não podiam nem ter família, eram fugitivos de Saul. Mas Davi os transforma em guerreiro. E quando eles são transformados em guerreiros, quando eles começam a acreditar neles próprios, a gente vê o tamanho da grandeza desses homens. E entre esses homens está Samá. Samá é considerado um desses homens, um desses guerreiros. Ele é um desses guerreiros. E aí Davi deixa ele na responsabilidade de algumas tropas para proteger o campo de lentilha que era de Davi, era do rei. Todo mundo corre. Ele mostra o seu valor. O rei confiou a mim. As tropas fugiram, mas eu não vou fugir. Eu vou lutar e vou proteger esse campo de lentilha que é do rei. Eu quero dizer para você o seguinte: o nosso rei, quem é o nosso rei? Ele confiou a você, papai e mamãe. Quantos papai e mamãe estão aqui? Uau, beleza. Ele confiou a você e a mim também os nossos campos de lentilha. E eu quero dizer para você que muitos não estão dispostos a lutar comigo e com você pelos nossos filhos. Mas Deus acredita em mim, acredita em você, como guerreiro do Senhor, para tomar conta desse campo de lentilha, que é o seu filho, que é o seu neto. Aleluia. E quando o inimigo vem, queridos, o Senhor acredita que você não vai correr da raia. Ele acredita que você vai lutar pelo seu campo de lentilha. E outra coisa, queridos, se ele perdesse aquele campo de lentilha, muita gente iria passar fome. Se você não defender o campo de lentilha que Deus tem confiado às tuas mãos, muita gente vai passar fome. Mas se você entender o propósito de Deus e começar a guerrear pelo seu filho, pela sua filha, nações irão se alimentar através da vida deles. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Por isso, meu querido, minha querida, proteja seu campo de lentilha. Proteja seus filhos. Sua proteção vai gerar defesa contra os ataques do mal. Defesa contra a perseguição. Você vai ajudar, você vai socorrer, você vai apoiar, você vai guardá-los do mal. Mas você precisa tomar uma atitude e defendê-los. No nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Sempre houve, queridos, e sempre haverá um propósito maior de Deus para a sua casa. Você acredita nisso?
Quantos acreditam nisso? Glória a Jesus. Quantos recebem essa frase? Sempre houve, sempre haverá um propósito maior de Deus para a minha vida, para a sua vida, para os meus filhos, para os seus filhos. Aleluia. Você olha para os seus filhos e você... que isso, cacata, que isso. Deus está vendo uma guerreira enorme, um guerreiro enorme, poderoso, que está pronto para ser lançado no nome de Jesus. Aleluia, você precisa acreditar, querido. Sempre haverá um propósito maior. E esse propósito será sempre além do que você pensa, além do que você imagina. Por isso, querido, querida, proteja seu filho com a verdade. Fale da verdade. Fale do único caminho. Fale da vida eterna. Jesus, falando aos discípulos em João, escreve isso, João capítulo 14, versículo 6. Ele fala assim, Jesus fala, eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se Jesus é a verdade, eu preciso proteger a próxima geração. Eu preciso proteger os meus filhos. Eu preciso proteger os meus netos. Com o quê? Falando de quem? Falando de quem? Jesus. Eu preciso falar de Jesus. Eu preciso criar hábitos que não são negociáveis. Eu preciso gerar hábitos de ler a Bíblia com meus filhos, com meus netos. Eu preciso criar hábitos de orar com os meus filhos. Eu preciso ensiná-los a orar. Eu preciso ensiná-los a ler a Bíblia. Tem muitas crianças que são interessantes, né? Espertas. Hoje em dia as crianças estão dando nó em pingo d'água e sumindo com a ponta, né? Sempre foram assim, né? A gente estava conversando foi ontem, né? Falando das peripécias lá de casa, da turminha lá de casa, né? Criança, gente. Criança é criança. Mas elas saem com cada história que vocês não têm noção. E eu vejo muitas crianças inteligentíssimas. E glória a Deus por isso, porque eu sei que é o Altíssimo que está liberando sobre ela essa inteligência, porque delas mesmas não é normal, não. Não é natural. É algo que vem de Deus. Aleluia. Mas aí você pergunta à criança, você sabe João 3,16? Tem isso na Bíblia, tia? Aonde que está escrito isso? Nós precisamos, queridos, proteger os nossos filhos. E a nossa proteção, ela é gerada através da palavra, através da leitura da palavra de Deus, através dos ensinamentos das leis de Deus. Nós precisamos fazer isso. Orar e ensiná-los a respeito do amor de Deus, ensiná-los a honrar a Deus, porque a palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria é o quê? O temor ao Senhor. Se você quer que o seu filho, que a sua filha seja sábio, a primeira coisa que você precisa ensinar é o temor a Deus. É o temor a Deus. E agora as pessoas começam a dizer assim para você, não, você não tem que falar que Papai do Céu castiga. Você não tem que falar que a criança, se pecado, leva para o inferno. Você não tem que falar assim, você não tem que falar assim. Não. Não, isso não. Tadinho, gente. Se manca, vamos sim. Vamos sim, vamos falar de... O menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Instrução vem dos papais.
Os papais precisam entender esse princípio. Precisa instruir o seu filho, a sua filha no caminho que deve andar. E o caminho, quem é o caminho? Jesus Cristo é o... Então você vai ensinar o seu filho a andar por qual caminho? Jesus. É o caminho de Jesus. Hoje em dia tem tantas verdades. As pessoas estão arrumando tantas verdades. E uma das verdades que elas estão levantando, elas estão dizendo que agora não é só macho e fêmea. Mas tem os gêneros, os transgêneros e tantos gêneros. Jesus Cristo é a verdade. E se ele disse que é macho e fêmea, então é o quê? Acabou. Acabou, o resto é balela. Quem quiser inventar o seu gênero aí, esse é problema deles para lá. Mas eu vou instruir a minha criança, que é macho e fêmea, e pronto, está acabado. Um dia desse eu ouvi algo muito interessante. Um cientista falando. Ele falou assim, gente, eu sou cientista, não sou cristão, mas eu não consigo entender como é que as pessoas acreditam que o homem veio do macaco. Cientista. Ele falou assim, eu não sou cristão, não tem como dizer que o homem veio do macaco. E aí os repórteres perguntaram, então como é que você explica isso? Ele, primeiramente, o homem aprende a falar porque outra pessoa ensina ele a falar. A criança nasce sem saber falar, não é assim? E como é que ela fica no começo? Dadá, gugu, papá, mamá, não é assim? E você faz o quê? Mãe. Pá, pai. E ele fez a seguinte pergunta para os repórteres. O macaco já fala? Quem foi que ensinou o homem a falar? Aí ele falou assim, ele é cientista. Ele falou assim, só um ser supremo para ensinar o primeiro homem a falar. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus. Cientista. Cientista. Essa é a verdade. Quem é a verdade? Jesus, e pronto, está acabado. Entendeu? O propósito de Deus é que você instrua seu filho na palavra. Cuidado com as instruções deste mundo. Ideologias, como nós já falamos. Desenhos animados. Volte e meia eu paro para assistir desenho animado. Sou obrigado a assistir. Paro para assistir alguns filmes, para ver o que está passando aí. E um dia desse eu vi os desenhos animados escritos assim, monstros. Quantos já viram? Os monstrinhos. Eles saem da onde? De dentro do guarda-roupa das crianças. Os monstros saem de dentro do guarda-roupa das crianças. E eles têm um chifrinho, têm, né, uns design assim bem estranho. E eles saem de madrugada, conversa com as crianças, brinca com as crianças e de manhã eles entram no armário. Alô? Central. Quem são esses monstros, gente? São demônios, acordem. Um dia desse eu estava assistindo um desenho animado até engraçadinho. Uma briga lá da águia com os pintinhos, sei lá, que eu já nem lembro mais. Mas de repente, quando começa o ataque, né? Dos porquinhos com a águia lá, aquela coisa toda lá. Aí aparecem umas fotos dos porquinhos. Em cenas assim que ele tirou, tipo selfie. O porquinho macho com a calcinha enfiada. Fazendo pose assim, de gay. No desenho infantil. Uma forma muito sutil, que você até ri. Mas eles estão sutilmente
injetando a verdade deles dentro da sua casa. E seus filhos estão recebendo isso. Cuidado com isso. Quem é a verdade? Quem é a verdade, crianças? Obrigada, criançada. Filmes, músicas. Eu estou vendo muitas crianças com TikTok. Mãozinha aqui, mãozinha ali, mãozinha mas não sei o que lá. Vocês vigiam na terra. Papai e mamãe, atenção, atenção, olhe para a sua criança sensualizando. Sensualizando. A sua criança está sendo erotizada. Cheio de marmanjo, assistindo TikTok, vendo seu filho, sua filha, dançando até o chão, botando a mão aqui, toca ali, e faz sinais até de palavrões. Está na hora da gente acordar, queridos. Vamos acordar, vamos ficar espertos. Começa a olhar o celular dos seus filhos. Quanto tempo seu filho fica no celular, sua filha? Crianças no celular a noite inteira, trancada no quarto. Daqui a pouco ela está fugindo de casa e você não sabe por quê. Pedófilo aliciou ela. Aliciou ele. Levou, abusou. Depois que abusou, meu irmão, minha irmã, o trabalho para a gente vai ser dobrado, porque é pastores. A libertação vai ser mais pesada. Mas a proteção precisa vir de quem? Dos pastores? De quem a proteção? Se tudo tiver que ser nós, pastores, a gente não vai nem dormir. Caminhando pela casa de vocês a noite toda, o dia todo. Proteja os seus filhos. Proteja os seus filhos. Cuidado com o vocabulário do seu filho, da sua filha. Vou passar um pouquinho aí. Cuidado com o vocabulário dos seus filhos. Cuidado. Os seus filhos vão trabalhar mais tarde. Muita criança falando gírias pesadas. Falando palavrões. Mostrando os dedos do meio para todo mundo. Mas, pastora, as crianças lá da rua, elas estão tudo assim com o olho para mim assim, ó. É os coleguinhas de vocês, né? Não é vocês não, né, gente? Né? Né? É ou não é? É os coleguinhas de vocês que faz isso, né? Mostra dedo para os outros, né? É os coleguinhas, né? São eles não. Mas nós vamos proteger as nossas crianças para que eles não façam isso. Você vai falar alguma coisa com uma criança hoje? Não sei se isso acontece comigo, só acontece comigo, né, gente? A gente vai falar alguma coisa com a criança, ela levanta a mão, mostra os 5 para nós. Os 2,5, ela mostra logo 2,5 para a gente. E fala uma dúzia de palavrões. Lá no condomínio onde nós moramos, as crianças estavam se escondendo. Antigamente a gente falava assim, para fazer saliência. Hoje em dia, as crianças falam assim, é para fazer sexo. Oral. Crianças fazendo sexo oral. E detalhe, alguém denunciou no grupo do condomínio, a mãe mandou ele passear em todo o bosque e mais alguma coisa. Que criança tem que se conhecer. Isso é papo da ideologia de gênero. Criança tem que se conhecer.
Quem tem que proteger seu filho? Quem tem que proteger o seu filho? Criança, quem protege vocês? E vocês têm que fazer o quê? Eles estão falando. Isso mesmo. Isso mesmo. Tem que obedecer. Se papai... vou pegar eles agora. Se papai falar que não pode ficar no celular toda a vida, como é que vai ser? Tem que obedecer, né? Vocês vão ficar assistindo TikTok aí de novo? Vão fazer TikTok de novo? Vão? Vamos fazer? Se fizer, eu vou pegar vocês. Tem uns assim, ó. Tem que rir, né? Vamos continuar. Estou quase terminando. Crianças, proteger e lançar. O que significa lançar? Projetar algo através do espaço, visando um alvo por meio de rápido movimento da mão e do braço. Salmos de número 127, versículo 3 e 4, fala o seguinte. Leia comigo, por favor. Quanto a seus filhos, eles são o quê? O fruto do ventre é o quê? Um presente de Deus. Isso. Como flechas na mão do guerreiro, são os filhos. Beleza. Como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na sua juventude. Como guerreiros do Senhor, que nós aprendemos com Samar, que nós somos guerreiros do Senhor. Nós temos um rei, Samar tinha Davi, e nós temos o rei Jesus. E ele nos deu filhos que são as nossas herança. E nós precisamos pegar essas heranças e lançar. Aleluia. Salmos de número 78, versículo do 3 ao 8, por favor. Diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que os pais nos contaram, não o ocultaremos a quem? Aos filhos. Faremos o quê? Transmitiremos à geração vindoura as gloriosas realizações de quem? Do Senhor. Seu poder e mais o quê? E as maravilhas dos seus feitos. Quem vai fazer isso? Eu vou passar para os meus filhos. Ele estabeleceu uma lei em Jacó, determinou um código de conduta em Israel. Quem fez isso? Deus. Ordenou a nossos pais que os ministrassem a nossos. Deus nos ordenou. Ele levantou um decreto. Vocês vão passar para os filhos de vocês tudo aquilo que eu tenho feito, tudo aquilo que vocês têm ouvido de mim, vocês vão transmitir à próxima geração. Para que a geração seguinte o aprendesse e os filhos que haviam de nascer, quando maduros, fizessem o quê? Os transmitisse igualmente a seus filhos. Ou seja, tudo que eu aprendi da minha mãe, eu passo para os meus, e os meus filhos vão passar para quem? Para os filhos deles, e assim sucessivamente, para que depositassem em Deus sua confiança, e não se esquecesse dos feitos de Deus, mas guardasse seus mandamentos. Queridos, o meu testemunho, o teu testemunho a respeito de Deus, vai guardar os nossos filhos na presença de Deus ou não? Porque se o meu testemunho for um mau testemunho, os meus filhos vão debandar. Eu conheço uma, né, para a glória de Deus, né, Ellen? Ela viu a filha dela, ela viu a necessidade, ela estava afastada dos caminhos do Senhor, ela viu a necessidade de voltar para os caminhos do Senhor, para criar a filha dela nos caminhos do Senhor. E sabe o que Deus fez? Transformou a vida, deu casamento, deu uma vida, deu uma estabilidade para ela. Quando nós decidimos honrar a Deus, Deus nos honra. Aleluia.
a fim de não se tornarem como seus pais. Olha bem a responsabilidade. Se eu não transmitir a verdade, se eu não transmitir a vida, se eu não transmitir a verdade sobre Cristo, olha o que pode acontecer, a fim de não se tornarem como seus pais. Como seriam? Geração indócil e rebelde, geração de coração inconstante, de espírito infiel a Deus. Queridos, isso é tremendo e terrível ao mesmo tempo. Os nossos filhos são herança, presentes de Deus para nós, que serão lançados por nós como flecha para abençoar a próxima geração com a palavra da verdade. Olha a responsa. Pastor Wagner vai lançar Larissa, vai lançar Azaf, vai lançar Luísa juntamente com a pastora Lu. E aí, Lala se casa. A verdade que ela recebeu, a responsabilidade de passar agora é dela. Passou a peteca para ela. Ela agora vai falar para os seus filhos. E seus filhos vão falar para os filhos dos seus filhos. Mas se falhar na transmissão do pastor Wagner para a Larissa, a geração vindoura sofrerá o dano. E a culpa vai ser de quem? De quem não passou como deveria passar. Então a responsabilidade é de quem? De quem? Beleza. Eu e você somos responsáveis pelo preparo dessa flecha. Quem são as flechas? Quem são as flechas? As crianças. Gente, vocês estão arrasando. Gostei. Quem são as flechas? Quem são responsáveis pelas flechas? Gente, vamos aplaudir o Senhor pela vida deles. Glória a Deus, coisa linda. Glória a Deus. Só são o que são porque vocês estão ensinando direito. Glória a Deus. Então, nós somos responsáveis pelo preparo dessa flecha. Agora, escute bem, presta atenção. Sem polimento adequado, a flecha não alcança o seu alvo. Sem polimento adequado, a flecha não alcança o seu alvo. E quem é que vai dar o polimento? Quem dá o polimento? Quem dá o polimento? Os pais. Vamos lá, papai. Como é que é esse polimento? Como é que você pega a flecha para dar o polimento? Você pega uma lixa, não é assim? Pega a lixa e faz o que com a lixa? Esfrega. Se a lixa pudesse falar, ou se a flecha pudesse falar, o que ela falaria? Tá o quê? Tá doendo. Mas para a flecha ir no alvo, ela precisa sofrer o dano. Educação, muitas das vezes, requer uma tapinha no bumbum, sim. Uma chinelada flexível, né, Vaguinha? Aquela chinelada bacana, né? Que a gente pegou, né? É necessário. Porque papai e mamãe que poupa a vara ao seu filho, porque não quer que o bichinho sofra, porque não quer, ai, tadinho, eu não consigo. A Bíblia diz, querido, para você e para você, mamãe, que mais tarde você irá passar vergonha. Quando não há correção, há vergonha. Crianças, quem não obedece, fica de castigo. Pergunta lá em casa como é que é o ditado. Lá em casa é outro ditado. Eu vou contar para vocês o ditado lá de casa. Lá em casa era assim: quem obedece,
Está na bênção. Mas quem não obedece... Eu falava assim para ele, assim. Ele falava assim, mãe, eu dei mole. Eu falei, deu mole? Eu dei mole. Ele já falava para mim que dava mole, né? Aí eu falava assim, quem ama, crianças? Não, quem ama, obedece. Fala para mim assim, quem ama, obedece. Fala para mim. Eu vou perguntar, quem ama, você vai dizer para mim, obedece, tá bom? Vamos lá. Quem ama, obedece. Quem não obedece, sofre. É isso aí. Vamos aplaudir o Senhor, porque eles são fera, gente. Quem não obedece, sofre. Seja pequeno, seja grande. Se não tem obediência, entra em desonra. E todo caminho de desonra é caminho de vergonha e sofrimento e dor e morte. Se você não quer que seu filho te envergonhe mais tarde, com o caminho de dor, de sofrimento, de vergonha, humilhação e tudo mais, você precisa corrigir o seu filho. Ele sabe que precisa da correção. Eu fiz evangelista de criança, né, a PEC, e quando nós falamos de psicologia infantil, eu aprendi algo muito interessante. Já pegaram criança manhosa? Quantos aí já tiveram criança manhosa que chora à toa? A minha mãe tinha um ditado. Quando a gente fazia a mãe, a dona Arlete era uma bênção, gente. Ela esquentava o traseiro da gente. Aí eu falava, por que você bateu? Ela, eu não sei porque bati, mas você sabe porque apanhou. Tá chorando à toa? Depois, quando eu cresci, eu entendi. Psicologia infantil, papai e mamãe. Quando a criança apronta que você não viu, ela se acha culpada e ela quer punição. Então, ela começa a fazer pirraça para fazer o quê? Para fazer o quê? Para apanhar. Que ela entende, o subconsciente dela entende que ela precisa sofrer o dano. Então, quando a criança fizer pirraça, o que você vai fazer? Ela precisa sofrer o dano. Elas sabem que estão falando, tá vendo? Vocês são bobinhos. Eles sabem muito bem que nós estamos falando. Vamos lá. Estou quase terminando. Vamos lá. O arqueiro terá que ser preciso no lançamento. A flecha, se não tiver polida, vai dar problema. Mas o arqueiro também precisa ser preciso no lançamento. Caso tenha falha nesses dois processos, ou seja, no polimento ou na falha no lançar, teremos uma flecha no meio do nada. Ela não atingirá o seu alvo. Teremos então a próxima geração prejudicada, com o risco de se tornar uma geração indócil, rebelde, geração de coração inconstante, de espírito infiel a Deus. Por isso, querido, por isso, querida, papai e mamãe, é necessário que você e eu nos posicionemos para proteger a nossa geração, os nossos filhos, os nossos netos, a nossa rede kids. As nossas crianças precisam dessa proteção para que o lançamento seja perfeito. E depois, queridos, nós vamos lançá-los com sucesso. Todos eles irão abençoar a próxima geração. Quantos creem nisso e recebem essa palavra? Dá um glória a Deus aí bem forte. Glória a Deus. Glória. As crianças querem aplaudir? Pode aplaudir ao Senhor então, criança. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.